Miriam, pela apresentação e pelas boas-vindas, né? Eu estou muito feliz aí de chegar nesse ambiente aí do Departamento de Matemática da UFPB, né? Para somar aí, para ajudar e contribuir. E obrigado também à comissão organizadora pelo convite, para estar dando aí esse mini curso, né? E conversando aí com os organizadores, né? Eu pensei num curso aí que fosse aí um pouco de divulgação, né, da teoria de singularidades, né, um pouco de teoria também, e aí eu vou tentar fazer um pouquinho das duas coisas, né, apresentar aí a teoria de singularidades e também apresentar aí algumas coisas que eu estudo aí dentro dessa área. Aí eu pensei no título, é um cafezinho, do cafezinho aos buracos negros, né, um passeio pelo mundo das singularidades. Bom, vamos lá então. O que eu pensei aí de programa para o minicurso, né, seria aí, hoje eu vou falar um pouquinho do que seria aí uma singularidade, né, uma breve introdução à teoria. No tópico 2, eu pensei em falar sobre alguns temas de pesquisa, né, que a gente estuda aí na teoria de singularidades, em alguns aspectos. No tópico 3, isso provavelmente já seria aí nas outras aulas, já seria uma parte mais teórica. Eu gostaria de falar sobre a classificação topológica de curvas planas, né, sobre os invariantes, né, dar alguns exemplos. E também eu gostaria de apresentar para vocês o programa Singular, né, porque a gente pode aí ver todos essa teoria, mas na prática, quando a gente vai fazer aí um exemplo para calcular aí os invariantes, né, da teoria, às vezes é difícil fazer isso manualmente, né? Então, tem programas que podem auxiliar aí nessa tarefa de encontrar aí os invariantes, né? Então, eu gostaria de apresentar esse programa para vocês também. E aí, nas aulas, nos tópicos 5 e 6, que provavelmente vão ser na terceira e na quarta aula, eu vou falar um pouquinho aí das coisas que eu estudei recentemente, né? Eu escolhi falar sobre os cones de Whitney e sobre singularidade de família de curvas e superfícies, que é aí um dos temas principais aí da minha pesquisa. Bom, hoje vai ser mais uma conversa, vai ser mais assim, uma divulgação, né, sobre a teoria de singularidades e as definições vão ser um pouco menos formais, né, vão ser mais tranquilas, e na aula 2, 3 e 4, a gente vai aí trabalhar um pouquinho mais de teoria. Bom, então é sempre bom dar aí alguma referência, né, para o curso. Uma referência principal é o livro do Groyle, né, do Lawson e Shustin, Introduction to Singularities and Deformations. É um livro muito bom, acessível aí a estudantes de mestrado e doutorado, né, talvez final de graduação. Fala sobre aí a teoria de singularidades de curvas planas e também de deformações. Tem um outro livro muito bom também que trata aí do programa Singular, a Singular Introduction to Commutative Algebra, do Groyle e do Fuster. E, é claro, não poderia faltar aí o livro do Dedimond e do Nuno Ballesteros, né? O Nuno Ballesteros é um professor que deu um minicurso aí da semana passada, ele terminou o minicurso da semana passada, foi um excelente minicurso, né? Eu não tive a oportunidade de acompanhar todas as aulas, mas as aulas que eu assisti aí pelo canal do YouTube estavam excelentes, né? E ele também tem um livro muito bom, serve aí de referência para a teoria de singularidades. E na parte aí da minha pesquisa, né, eu vou usar um livro do Chirca, né, um livro clássico aí também. Dois artigos que eu fiz em colaboração com os pesquisadores Arturo Riles Flores e Jawad Snus, do México, e dois artigos aí na parte final do curso, um artigo com Jawad Snus e um artigo com a professora Cidinha, de São Carlos, né, conhecida como professora Cidinha, Maria Aparecida Soares Flores, sobre teoria de singularidade. Muito bem. Então, os objetivos do curso, né, como é que você... Opa, desculpa, voltando. O curso é bem introdutório, aí, um objetivo de divulgação de alguns aspectos da teoria de singularidades. A gente vai começar bem devagar e vai subindo o nível das aulas pouco a pouco.
E pré-requisitos, um pouco de tudo e quase nada. Precisa saber aí um pouquinho de topologia, um pouquinho de cálculo, um pouquinho aí, talvez, de variedades diferenciáveis. Se você não sabe variedade diferenciável, não tem problema, eu vou tentar aí dar algumas definições básicas, mas não precisa saber muita coisa aí para você ter uma noção do que é a teoria de singularidades. Bom, então, começando então o mini curso, né, o que é uma singularidade? Só lembrando que em qualquer momento aí vocês podem fazer perguntas, talvez eu não vou estar acompanhando o chat de forma efetiva, eu peço ajuda aí a professora Miriam para me ajudar aí com essa, e o Ricardo também com essa parte do chat, mas vocês podem me interromper se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta, tá bom? Então, o que é uma singularidade? Esse bichinho aí não é o que vocês estão pensando aí, que causa doença, né? Depois a gente vai falar sobre essa figura que aparece aí do lado, tá bom? Bom, antes de falar o que é aí a teoria de singularidades, talvez seja adequado aí falar sobre as origens da teoria de singularidades. Então, tem dois pesquisadores aí que se destacam aí a gente pode dizer que a teoria das singularidades tem as suas origens por volta da década de 50, isso aí é mais ou menos um consenso entre os pesquisadores, e dois pesquisadores que se destacam aí nessa época é o Hasley Whitney e o Marshall Morse, né, com a teoria de Morse, e o Whitney aí com as famosas estratificações de Whitney, condições A e B de Whitney, e por aí vai. Bom, um pouco tempo depois, aí, mais ou menos uns 10 anos depois, outros dois matemáticos aí usaram as ideias do Whitney e do Morse, e também desenvolveram aí, de forma significativa, a teoria, né, de singularidades, com destaque aí para John Matter, né, e René Thom. E René Thom aí foi um personagem central, porque ele foi um dos primeiros aí, talvez aí o fundador, né, considerado o fundador da teoria de catástrofes, que foi aí uma base para a teoria de singularidades aí, né, a teoria de singularidades se desenvolveu bastante, também graças à teoria de catástrofes. Bom, então, só por curiosidade aí, né, o que estuda aí a teoria de catástrofes? Primeiramente, antes de falar sobre teoria de catástrofes, a gente deveria fazer uma observação sobre modelagem matemática. Então, existia antigamente uma condição de continuidade, né, uma hipótese de continuidade dos modelos matemáticos, né? Então, a grosso modo, inicialmente os modelos matemáticos que descreviam fenômenos físicos através de variáveis independentes, que a gente chamava de causas, tinha aí uma relação de continuidade com as variáveis dependentes, né, que a gente chamava de efeitos. Então, o pensamento comum aí, quando se modelava ali um problema matemático sobre um fenômeno físico, um comportamento físico ali que você queria descrever, né, você tinha em mente que essa condição de continuidade ela era válida, ela acontecia. Então, o pensamento era que ao se variar continuamente as causas, os efeitos variavam aí de forma contínua também. Então, por exemplo, né, se você quer modelar aí lançamento de um objeto, né, você vai lançar um objeto com a velocidade inicial v0 em um ângulo θ, e aí você descreve a trajetória desse objeto em qualquer momento do tempo. Se você muda aí as condições iniciais, né, você muda a velocidade inicial e o ângulo de arremesso, você espera que o seu modelo mude de forma contínua, né? Você continua prevendo ali a trajetória e ela não deve aí variar de forma brusca, né? Deve ter uma continuidade. Mas nem todos os fenômenos que eram estudados, né, se comportavam dessa maneira, né? Então, por exemplo, aí o comportamento da velocidade e direção de ventos. Você tem aí nessa figura, por exemplo, uma situação relativamente estável, né, de velocidade e direção de ventos, mas, de repente, isso pode virar um furacão, né? E aí, como é que a gente modela aí o comportamento desse tipo de fenômeno? Então, foi mais ou menos essa aí, a grosso modo, né, bem superficial, essa foi a ideia do René Thom, né, de atacar problemas desse tipo, né, onde a hipótese de continuidade não era satisfeita, né, e aí ele criou toda uma teoria, publicou esses resultados, né, sobre aí problemas com
com modelagem matemática, onde as coisas poderiam ficar um pouquinho mais complicadas. Só por curiosidade, o nome catástrofe talvez não é muito bom para descrever a teoria, né? Por exemplo, você pode fazer uma catástrofe aí na sua cozinha. Quando a gente vai fazer um café, né? Ali você ferve a água, e aí a água saindo do estado líquido para o estado gasoso, você tem ali um estado de transição, e aí você tem uma catástrofe, né? Você sai de um estado tranquilo, né? Que é um estado líquido, ali, parado, e vai para um estado já mais movimentado, que seria ali o evaporamento ali da água, né, passando do estado líquido para o estado gasoso. Nesse momento aí acontece uma catástrofe, né? E às vezes eu faço uma catástrofe na cozinha também, ninguém come a comida que eu faço, mas não importa, tudo bem, só um comentário. Bom, eu só dei aí uma pincelada sobre a teoria de catástrofes. Eu recomendo fortemente aí uma palestra da professora Miriam, a palestra que ela deu aí na UNB, na Escola de Verão da UNB, uma breve introdução à teoria de singularidades. Ela fala aí um pouco mais sobre a teoria de catástrofes e também sobre o surgimento da teoria de singularidades. Recomendo fortemente aí esse vídeo. Bom, muito bem. Seguindo então, seria aí uma singularidade, né? Eu coloquei aqui uma noção intuitiva aí, né? Nem todos são da área aí, tem pessoas aí que podem estudar álgebra, outros estudarem análise, ou outros ainda, eu não sei aí se tem alunos da graduação, ou do mestrado, ou doutorado, são diversos níveis. Então, eu decidi aí começar bem pé no chão, né? Mas quando a gente pensa numa pessoa singular, ou numa coisa singular, né, as noções intuitivas aí que geralmente a gente pensa são essas, né? Pode variar um pouco, mas eu penso que são essas, né? A qualidade ou propriedade do que é singular. É um traço distintivo, fundamental, uma particularidade. Também tem uma noção, né, de singularidade na física, né, que é a região do espaço-tempo, onde as leis da física perdem aí a sua vigência e a curvatura do espaço-tempo, faltou ali o tempo, passa a ser infinita, né? E eu coloquei aí mais uma, né? É um ponto, né? É um objeto que se comporta de forma diferente dos pontos e objetos aí que estão ao seu entorno próximo, né? O entorno próximo está entre aspas, porque a gente precisa aí definir aí bem o que significa isso. Na verdade, tudo deveria estar entre aspas, mas tudo bem. Bom, enfim, essa é a noção intuitiva. E aí, eu coloquei dois objetos aí, né? O objeto à esquerda é uma curva vermelha, e você pode ver que o ponto B ele é um ponto bem comum, né? Você aparentemente pode traçar uma reta tangente ali, o ponto B. Os pontos bem próximos ali do ponto B são parecidos com o ponto B, têm o mesmo comportamento, mas o ponto A ele tem um comportamento diferente ali. Você aparentemente não consegue traçar uma reta tangente no sentido clássico do cálculo aí que a gente está acostumado, né? E aí parece ser o que a gente chama de singularidade da curva. Do outro lado, aí a gente tem uma superfície que parece aí uma taça, né? Uma superfície verde, e você também tem um ponto especial ali, esse ponto aí com a setinha, o ponto A, né? Que seria também uma singularidade da superfície. Então, a gente gostaria de entender aí como que a gente poderia dar uma definição, né, de uma singularidade, né? Vou voltar. Então, a definição do objeto singular, ela vai depender do objeto em estudo, em questão. Então, por exemplo, você poderia estar aí estudando singularidade de aplicações, né, de Kn em Kp, onde esse K pode ser o corpo dos reais, ou pode ser o corpo dos complexos, ou ainda pode ser qualquer corpo, pode até ser um corpo finito. Eu conheço pessoas, por exemplo, acho que o Abramo F, no Rio de Janeiro, estuda singularidades sobre corpos finitos, né? Ou poderia ser, por exemplo, aplicações entre variedades, N e N são variedades diferenciáveis. Se você não sabe o que é uma variedade diferenciável, poderia ser, por exemplo, curva, superfície, uma variedade de dimensão 3, né? Ou seja, a definição, né, o estudo de singularidades, ele é bem abrangente aí, ele se tornou uma coisa aí não só limitada aí às aplicações, né? Você poderia, por exemplo, estudar singularidade de campo de vetores. E, por último, aí eu coloquei, não são só essas
não são apenas esses aspectos, mas coloquei aí os mais relevantes, né? Eu coloquei aí variedades algébricas ou analíticas, né? Que, em geral, aí são os objetos que eu mais trabalho, né? As aplicações de CN em CP, ou RN em RP, e as variedades algébricas ou analíticas. Muito bem, então a gente vai trabalhar com apenas esses dois, as aplicações e as variedades algébricas. Bom, então, no contexto de aplicações, né, eu estou com como é que eu faço para essa barra de opções da gravação desaparecer? Professora Miriam? Então, eu não sei. Estou vendo aqui se o Tá. Ricardo sabe. Deixa eu só pensar. Antoniel, eu também não sei, Antoniel. Hide Meet Controls. Descobri. Já descobri. Obrigado. Já desapareceu. Que estava tampando aqui a minha tela. Bom, então, no contexto de aplicações de RN para RP, né, a definição de ponto singular é a seguinte. Você vai pegar uma aplicação diferenciável aí de RN e RP, né, definida por P coordenadas, aí F1, P funções, né, de F1 até FP. E aí a gente diz que P pertencente ao domínio é um ponto singular da F. Se quando você faz a matriz jacobiana e olha ela no ponto P, né, avalia a matriz jacobiana no ponto P, o posto dessa matriz não é maximal, né? Então, aí esse ponto é um ponto singular. Então, por exemplo, você olha aí para a cúspide, né? É a aplicação de R em R2, definida aí por T2, T3. A jacobiana aí é o que a gente chama de vetor gradiente, né? Vai ser 2T e 3T quadrado. É fácil ver que esse gradiente ele tem posto maximal igual a 1 para todo T0 diferente de zero, e o único ponto singular vai ser T igual a zero, né? Onde aí você vai ter o vetor nulo. Então, tem a parametrização, né? Tem um desenho aí embaixo, você tem a reta real, você tem a F, que é a aplicação, e a imagem da F é essa curvinha aí, que é a cúspide. E a imagem do T igual a zero é justamente o ponto A ali, que a gente pensa aí, né, que ser uma singularidade. Na verdade, nesse caso, é uma singularidade. Tudo bem. E, então, a gente pode brincar com essas coisas, né? Então, no mesmo exemplo, né, T2, T3, o que acontece com essa singularidade que aparece aí? Você tem a cúspide. O que acontece se a gente mexer ela um pouquinho, né? Aí a gente já estaria trabalhando com uma área das singularidades que a gente chama de teoria de deformação. Então, vamos deformar um pouquinho a minha aplicação, né? Posso deformar a minha aplicação. E quais são as outras singularidades que ocorrem aí para diferentes valores de U, onde essa deformação aí que eu fiz é T2 menos U, T3 mais o T. Eu fiz um exemplo de deformação, mas poderia ser qualquer outro. Então, a gente observa aí que para U menor que zero, você vai obter uma curva sem singularidades, você vai obter uma curva suave. Para U igual a zero, é a nossa T2, T3, né, a curva singular ali, no T igual a zero. E para U maior que zero, você tem esse lacinho, né? Esse lacinho ali, localmente ali, né, onde você tem um encontro você tem ali o cruzamento, né? Essa singularidade a gente chama de singularidade de Morse, né? Então, dentro da teoria de deformação, a gente consegue mostrar que não importa qual deformação que você faça, né? Localmente ali perto da singularidade, perto da origem, né? A singularidade está localizada na origem, o comportamento que você vai obter vai ser só esses três. Ou vai permanecer a cúspide, ou vai ser algo suave, ou vai ser esse lacinho, né? Vai ser esses três comportamentos. Muito bem. Bom, então, aproveitando então que a gente está falando aí sobre singularidades, né, de curvas, né, e eu dei o exemplo aí da cúspide, eu gostaria de falar sobre a singularidade da caneca de café, ou da xícara de café. Bom, uma coisa muito interessante que tinha lá no Instituto de Matemática da Universidade Nacional Autônoma do México, né, eu passei lá um tempo estudando lá, né, também trabalhei lá um tempo também,
Lá tem uma famosa máquina de café, que é essa aí que está na foto, né? Essa foto quem tirou foi o professor Jawad Snus, né? Cortesia dele aí, ele me enviou essa foto. E você chega de manhã e vai, prepara o seu cafezinho ali, puxa essa alavanca, já sai o seu café prontinho ali, quentinho, e você vai passear e vai conversar ali com os outros matemáticos, né, com os outros funcionários ali, com os alunos, né, com as pessoas que estão ali no instituto. Tem um jardim maravilhoso e você começa a pensar sobre matemática. Tem ali um momento ali de lazer e né, distração. Né? E do lado dessa máquina tem uma frase bem interessante, que é: um matemático é uma máquina que transforma café em teoremas. Bom, acho que a parte que eu mais sinto falta aí dos congressos é aquele momento do café que você, né, tá ali conversando ali, e às vezes surge uma ideia de um artigo, de um teorema, de um resultado, de um tema de pesquisa, né? Tudo segurando ali uma xícara de café. Bom, muito bem. Mas você já parou aí para observar o que acontece aí dentro da caneca, né? Você está olhando ali para a caneca, o que acontece? Bom, essa aqui é uma foto, né? Você olha ali, quando você tem uma fonte de luz relativamente longe, né? Essa fonte poderia ser, por exemplo, o sol, ou poderia ser, por exemplo, uma lâmpada, né? De um quarto, e você está relativamente longe dessa lâmpada. Quando você olha no fundo da caneca, aí não tem café, né? Mas com o café também não atrapalha esse desenho. Você vê uma curva desenhada lá embaixo, olha lá, a curva lá embaixo, desenhada. Não sei se vocês conseguem ver, tá ali. E que curva que é essa, né? Por que isso acontece? Bom, isso é uma cáustica, né? O que é uma cáustica? Cáustica é uma curva, né? É um fenômeno óptico, né? Ela é uma curva envelope, né? Uma envoltória, né? Uma outra área aí de teoria de singularidades, que são as curvas envelopes, de uma superfície formada por raios de luz refletidos ou refratados. Na prática, né? Em resumo, funciona assim: você tem ali o Sol, ele emite uma luz, um feixe de luz. Esse luz vai bater na parede do objeto, nesse caso, um objeto relativamente circular, né? Você tem ali uma parede circular, né? E aí, os raios vão se acumular em uma região e vai formar essa curvinha que está aqui na imagem do lado direito, né? E aí, a pergunta é: que curva que é essa? Como que eu encontro as equações? Como é que eu faço aí uma geometria dessa curva? Como é que eu vou estudar essa curva? Você está ali tomando seu café e, de repente, você tem toda aí algo para estudar e para levar para a sua sala. Bom, isso já foi feito, né? Existe uma modelagem para encontrar aí a parametrização dessa curva. Ela é uma epicicloide. Eu recomendo também essa palestra do professor Pedro Riu. É uma palestra muito interessante sobre esse assunto, né? O título é Cáusticas e a Xícara de Café dos Matemáticos, né? E aí você vê a modelagem matemática é exatamente essa curva que aparece aí no slide da palestra do Pedro, né? Que é uma epicicloide. Também tem trabalhos, né, se você gosta de ler, assuntos aí fora aí da pesquisa, né? Apenas aí por conhecimento geral, né? Tem um artigo sobre isso, né? Sobre esses dois autores, esses dois autores escreveram um artigo sobre essa curva que aparece aí na xícara de café. Tá aí a referência para quem quiser ler. Bom, enfim, após uma modelagem matemática, né? Suponhamos aí que a gente tenha lido esses artigos, aí já tem entendido aí como que funciona, né? Vou pular essa parte. Você encontra que as equações aí, ou melhor, a parametrização dessa curva, ela é 3/4 de seno de t menos 1/4 de seno de 3t, ali faltou um seno, desculpa. E no y de t, né, na coordenada y, é 3/4 de cosseno de t menos, ali também é seno de 3t, faltou o seno ali. Bom, e aí, uma das coisas que a gente faz em teoria de singularidades é o estudo local. Então, a gente está interessado em estudar essa curva, né, apenas ali, localmente, numa vizinhança ali da singularidade. E aí, uma boa forma de fazer isso é considerar a série de Taylor dessa parametrização. Então, você considera a série de Taylor de x de t e de y de t em torno do t igual a zero, né? Eu vou subtrair aí meio na segunda coordenada apenas para mover a singularidade para a origem, né? Para deixar a singularidade ali na origem.
E aí a gente encontra que os primeiros termos da série de Taylor, né, se a gente truncar ali nos primeiros termos, a gente vai ter que o x de t ele é 3/4 de t quadrado, e o y de t é t cubo, que é exatamente aí a parametrização, né, a menos daquele fator multiplicando ali o 3/4, a parametrização da nossa cúspide. Então, mostra aí que localmente essa curvinha da xícara de café, ela é uma cúspide. Bom, e aí, como um bom matemático, né, o que você vai fazer? Você está conversando com a pessoa ali, segurando uma xícara de café, e você vai mover a xícara de café. Então, o que acontece se a gente inclinar a xícara de café? Você vai perceber aí um fenômeno de deformação, olha lá. No centro é a cúspide, na caneca da esquerda é uma curva suave, e na caneca da direita é uma curva com aquele lacinho, né? Aquela singularidade de Morse. Então, aí, apenas aí no momento de coffee break, né? de recreação, a gente já está aí estudando teoria de deformação de curvas, né? Então, é uma coisa bem interessante aí que acontece de forma natural. Bom, então tudo bem. Então a gente já viu aí a definição de singularidade do ponto de vista de aplicações, né? Então, um outro ponto de vista seria, então, abordar, né, a singularidade de curvas e superfícies, ou mais geralmente de objetos mais gerais, que seriam as variedades algébricas ou variedades analíticas, né? Por quê? Porque nem sempre você tem aí uma parametrização associada, né? Nesse caso aqui, da cúspide, a gente tem uma parametrização associada. Você tem ali a parametrização e você pode estudar a cúspide com a parametrização, mas nem sempre isso é possível. Então, o nosso objeto de estudo aí vai ser agora, então, as variedades algébricas ou analíticas. Então, para quem não sabe aí o que é uma variedade algébrica ou uma variedade analítica, eu vou dar aqui, em poucas palavras, a definição. Vou trabalhar sobre os complexos, né, a princípio. Você vai considerar um conjunto X nos complexos, e a gente diz que o X é uma variedade algébrica se existem funções polinomiais, f1 até fk, em n variáveis, né, tais que X é o conjunto de zeros comuns dessas funções polinomiais. E aí a diferença de variedade algébrica para analítica é que você vai trocar as funções polinomiais por funções holomorfas, né? Então, a sua variedade analítica vai ser o conjunto de zeros comuns de funções holomorfas. A notação é esse Vzinho aí, também em alguns livros pode aparecer um Z, mas eu prefiro o V, né, de vanish, em inglês. Então, o X aí, ele é os zeros de F1, F2 até FK, que significa F1, F2 até FK igual a zero. Um exemplo, né? Exemplos aí são curvas, né? Por exemplo, a reta x menos y igual a zero, ou zeros de x mais y ao quadrado, a parábola, o círculo, as superfícies, né? A esfera, você tem ali o elipsoide, né? São todas aí exemplos de variedades. Aí você pode falar, poxa, mas você colocou ali C2, né? Uma reta ali contida em C2, e eu estou vendo uma reta real. Bom, aqui é só um abuso aí de apresentação, né? Esses desenhos são reais, né? A gente pode pensar também nas variedades algébricas reais, mas, em geral, a teoria é feita sobre os complexos pelo fato dos complexos ser um corpo algebricamente fechado. E aí você tem todas as propriedades ali da geometria algébrica para poder usar. Mas aqui, apenas para ilustração, eu vou colocar os desenhos reais, mas, de fato, esses objetos aí são complexos, né? Então, está aqui os dois exemplos que eu tinha citado. E aí, né, vocês podem perceber que, aparentemente, esses objetos não têm singularidade. Né? O que seria, então, uma variedade algébrica ou analítica singular? Então, aí, a definição aí, do ponto de vista de variedades, né, é bem parecida com do ponto de vista de aplicações, e ela é dada da seguinte forma, né? Você vai pegar as funções, né, que definem aí a sua variedade x, né, digamos, f1 até fk, são os zeros de f1 até fk, vai definir a sua variedade algébrica x. E aí você vai construir uma aplicação f grande, que vai de Cn, que é o espaço onde a variedade vive, e vai chegar em ck, que é o número de aplicações, e vai definir aí uma aplicação.
né? É uma F grande que suas funções coordenadas são F1 até Fk. E aí, você vai montar a matriz jacobiana, né? E aí você vai calcular os determinantes, né? Essa matriz jacobiana poderia ser... não poderia ser, por exemplo, quadrada, né? Então, você vai calcular todos os menores maximais, né? Que são... Vai calcular os determinantes dos menores maximais, que eu vou chamar aqui na notação de H1, HS. Opa! E esses... desculpa, não são os determinantes maximais. São os determinantes de a submatriz de ordem n menos d, onde d aqui é a dimensão de x, seria maximal se fosse uma hipersuperfície. Então, seria aí a dimensão de x. A dimensão aqui também é um outro conceito que precisa ser bem formulado, né? Mas vamos pensar aqui que uma curva tem dimensão 1, uma superfície tem dimensão 2 e assim por diante. É algo bem intuitivo, mas não é tão fácil de definir. Então, o que é uma variedade singular? Então, a gente vai definir um lugar singular, eu vou definir essa aplicação, que é definida em termos dos zeros que definem a minha variedade, vou construir a matriz jacobiana e vou calcular todos os determinantes da submatriz de ordem n menos d, onde d é a dimensão de x. E aí, o lugar singular de x, ele vai ser uma outra variedade, que vai ser os zeros desses determinantes, né, dessa submatriz, os determinantes dessas submatrizes, e com adição dos zeros também das F1 até Fk, para esse objeto viver aí, de fato, na sua variedade. Então, a gente diz que a x ela é singular se essa variedade aí, sim de x, ela não é vazia, né? Se essas funções aí realmente têm aí solução, né? Tem uma solução. Bom, um exemplo aí, a cúspide novamente, nosso exemplo clássico aí. A cúspide ela é definida como zeros de x3 mais y2, ou, por exemplo, x3 menos y2 também é uma cúspide. Então, eu vou criar uma aplicação f, que vai de C2, que é onde a cúspide vive, e como só tem uma função que define ela, então vai ser C. Então, essa f grande ela é x3 mais y2, e a matriz jacobiana é 3x2, 2y. Então, como a dimensão de x é 1, então eu só vou ter aí duas submatrizes de ordem 2 menos 1, que é 1, né? Que são essas submatrizes 3x² e 2y. Então, o lugar singular da minha variedade, ele vai ser definido como os zeros de 3x² e 2y, né? E as soluções disso aqui, né, tanto aí no real quanto no complexo, é apenas a origem, 0, 0. Então, está aí a nossa cúspide, vista aí agora do ponto de vista como variedade, né? Não mais como aplicação, ela tem um ponto singular também. Muito bem. E aí tem outros exemplos mais interessantes, né? As singularidades não precisam ser aí isoladas, né? Você pode ter aqui uma linha inteira de singularidades, né? Por exemplo, se você olhar nessa superfície X, essa linha aí que está na vertical, né? Na parte de trás, ela inteirinha aí, ela é uma linha de singularidades, né? A superfície Y aí, você pode ver que está cheia de singularidades também. E aí você pode brincar aí, você pode achar várias superfícies interessantes que são singulares, né? Tem aqui outros exemplos de superfícies. Essa superfície X aí do lado esquerdo é um ponto triplo, né? A união aí de 3 planos transversais. E do lado direito é uma superfície bem famosa, conhecida aí como guarda-chuva de Whitney. Ela é conhecida como guarda-chuva de Whitney, porque se você olhar a equação dela, x² menos y² z, o eixo z inteirinho ali, né, ele é uma solução dessa equação, né, 0, 0, z, para qualquer z, né? Então, o eixo z inteirinho está ali, e aí os matemáticos costumavam aí brincar que você tinha um cabo ali, um cabo segurando essa superfície, né? Claro que ela se estende de forma indefinida, né, infinitamente, e aí ficou aí o nome aí de guarda-chuva de Whitney, mas, na minha opinião, é o pior guarda-chuva que tem, porque se você, na prática, for inventar um guarda-chuva assim, ele não te protege da chuva. Bom, enfim, piadas à parte.
E aí a gente continua brincando, tem outros exemplos aí interessantes aí, a teoria é rica em exemplos, né? São cada superfícies aí que você consegue construir com propriedades interessantes, com singularidades aí é, que precisam aí ser classificadas, que precisam ser estudadas, singularidades diferentes uma das outras. Bom, e aí eu estava no meu doutorado, né? E um dos conselhos que a minha orientadora me deu, né, quando eu estava fazendo doutorado, é que a matemática ela precisa ser divertida. Quando você está trabalhando um tema de pesquisa, aquilo não precisa ser chato, né? Aquilo não precisa ser uma coisa que você assim não tenha prazer de estudar, não tenha alegria de estudar. E as variedades algébricas, elas podem ser divertidas, né? A matemática já é divertida e aí o tópico de variedades algébricas é um tópico divertido, né? Por exemplo, né? Eu estava lá no México, trabalhando lá, e aí um dia lá era o dia de São Valentim, que é equivalente aqui ao Dia dos Namorados, né? E aí eu, né, querendo aí ser um pouco romântico, né, peguei e mandei aí uma mensagem, estava trabalhando, mandei uma mensagem para minha esposa, né, falar, olha, né, e coloquei essa equação aí, né, escrevi essa equação aí, deu trabalho para escrever no celular, mas joguei lá e tal, e, e é claro que a minha esposa não entendeu foi nada, né, ela não entendeu foi nada, e cheguei em casa, ela falou, o que foi aquilo lá que você mandou? E aí eu peguei o computador, né, e plotei essa equação, e aí vocês podem ver que é um coração. Então, o coração, ele é uma variedade singular, e tinha que ser mesmo, né? O coração aí, ele é bem peculiar, o amor em si, ele é bem singular. Bom, enfim, essa equação, ela pode ser encontrada naquele livro do Singular, que eu mencionei no início da minha apresentação. Tá lá também a equação, como você pode plotar ela no programa Surfer, e como você pode também construir as outras superfícies que eu apresentei nos slides anteriores. Bom, agora eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a relatividade geral. Eu não sou físico, não tenho formação em física, então eu vou ser que vou falar um pouco de uma forma bem superficial sobre a teoria, né? Mas apenas aí para citar algo aí que eu gostaria de falar sobre teoria de singularidades. Bom, a teoria da relatividade geral é uma teoria muito conhecida, né? É uma teoria geométrica da gravitação, foi publicada aí pelo Albert Einstein em 1915, e essencialmente aí é um senso comum entre os pesquisadores da física, né? É a descrição atual da gravitação na física moderna. Então, enfim, qual que é aí a noção central? O que o Einstein pensou? O Einstein pensou no universo como um tecido, né? Um tecido aí que ele chamou de tecido espaço-tempo, né? E aí um objeto com muita massa nesse tecido ele distorce aí o espaço-tempo ao seu redor, ele afunda, né? Então a gente tem aí uma imagem, né, de um tecido em duas dimensões, e você coloca ali algo massivo, como por exemplo a Terra, e ele vai distorcer ali esse tecido ao seu redor. Acontece também quando você coloca alguma coisa pesada no colchão, ou numa cama elástica, você coloca uma bola de boliche numa cama elástica, ela vai afundar. E aí, uma das consequências é que, na teoria da relatividade, a gravidade ela não é uma força, ela é justamente um resultado aí dessa distorção. Bom, e aí, a grosso modo, né, na teoria, esse universo, então, seria aí uma variedade de 4 dimensões, né? A gente estaria vivendo, digamos, uma superfície de 4 dimensões, né, uma variedade de 4 dimensões, né? E objetos nessa superfície, né, morando nessa superfície, deformariam aí quanto mais pesados, né, quanto mais massa, maior seria a deformação. Tem um exemplo aí de uma figura ilustrando aí a deformação do espaço-tempo. Então, aí na teoria, se existisse um objeto com a massa suficientemente grande, né, uma massa extremamente grande, esse objeto poderia distorcer uma região do espaço-tempo, né, de uma forma tão extrema, né, que nada poderia escapar, né, nem a luz, por exemplo, poderia escapar. Né, tá aí a última superfície, aí, a última ilustração na parte direita, né, do que seria aí
o que a gente conhece hoje, né, como um buraco negro. Né? Então, antes da gente continuar aí com os buracos negros, né, o que seria aí... eu tenho que fazer duas observações. Bom, a primeira observação é que aqui a gente está olhando as coisas em duas dimensões, né? Tem um tecido aqui que é em 2D, e você está olhando a deformação ali num plano, né? Mas, na verdade, você tem que imaginar a teoria aí em 4 dimensões. Né? A deformação, na verdade, é aí no espaço de dimensão superior. E, na teoria, o buraco negro, né, se são um senso comum, né? Isso não é, de fato, um buraco da forma como a gente imagina, né, ali no senso comum. É um buraco negro, né, na teoria aí, é uma estrela, ou, né, o que sobrou dela aí depois de um colapso. Mas, afinal, né, o que então seria aí a definição de um buraco negro aí, segundo aí uma das linhas aí da física? Um dos primeiros físicos aí que desenvolveu uma teoria sólida aí sobre os buracos negros foi o Schwarzschild. Ele desenvolveu aí um conceito, né, que hoje é conhecido como raio de Schwarzschild, né, que é um raio característico que você pode calcular para qualquer corpo material. Então, por exemplo, eu posso calcular um raio de Schwarzschild para mim, ou para minha mesa, para minha casa, para João Pessoa, ou para o planeta Terra, ou para o Sol, enfim. Basta conhecer aí a massa do objeto que você quer conhecer aí o raio de Schwarzschild. Bom, a fórmula é essa, não vou entrar em detalhes, né, mas basicamente aí G é a constante gravitacional, M é a massa do objeto, C ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado, né, e RS é a notação de raio de Schwarzschild. Bom, essencialmente a ideia funciona assim, você pega um objeto como, por exemplo, a Terra, e aí você quer calcular um horizonte de eventos, né? Você quer calcular ali uma esfera, né, uma região de raio que tenha o raio de Schwarzschild. Então, o que você imagina? Apenas para efeitos teóricos, você desconsidera o tamanho desse objeto, você pensa nele como sendo com uma massa, que a massa desse ponto seja concentrada em um único só ponto, né, de dimensões infinitesimais. E aí, com esse ponto, né, ao redor desse ponto, você calcula, usando essa formulinha, o raio de Schwarzschild, e com esse raio você constrói ali uma esfera, né, você constrói uma região que é chamada de, né, bem ali na esfera, é chamada de horizonte de eventos. Né? E aí, por curiosidade, né, a Terra ela tem um raio aproximado de 6.371 quilômetros, e o raio de Schwarzschild é aproximadamente 9 milímetros, né, é bem, bem pequeno. O Sol ele tem um raio, né, aproximado de 696.340 quilômetros, né, o raio do Sol. E quando você calcula o raio do Schwarzschild, ele dá aproximadamente 3 quilômetros aí para o Sol. Então, o que seria aí um buraco negro, aí, segundo a teoria do Schwarzschild? O buraco negro, então, ele é um objeto cujo o seu raio, né, quando você olha para o objeto real, né, não mais considerado como um ponto, ele tem ali um diâmetro, né, tem um raio, né, e aí um buraco negro seria aí um objeto cujo o raio é menor que o seu raio de Schwarzschild. Né? Então, um buraco negro, ele vai ser menor, né, o raio dele, né, vai ser menor do que, que o raio de Schwarzschild. E aí, assim, né, quando você olha nesse modelo do Schwarzschild, né, pensando aí nos objetos como pontos, apenas aí do ponto de vista teórico, é claro que para você entender esses modelos, aí você precisa fazer uma modelagem, e aí é por isso que a gente pensa nos objetos como pontos aí, para fazer essa modelagem. Então, pensando nos objetos como pontos, né, os buracos negros, então, aí seriam considerados como singularidades no espaço-tempo, né, você teria ali uma singularidade. Então, a teoria da relatividade geral, né, quando Einstein trabalhou aí e formalizou essa teoria, ela permitia aí a existência de buracos negros. Né? Na verdade, aí tinha algumas equações que precisavam ser resolvidas, e aí uma das soluções, né, uma consequência de uma das soluções é que você tinha aí esses objetos estranhos, né, que deformavam ali o espaço-tempo de forma aí bem, bem extrema. Só que o Einstein não acreditava aí na existência desses objetos aí
tão estranhos. Aí, por muito tempo, os buracos negros eram apenas aí objetos teóricos, né? A gente não sabia aí sobre a real existência desses objetos. Né? Hoje em dia, né, através aí de diversas observações, né, existem diversas evidências aí que confirmam a existência desses objetos. Né? Por exemplo, né, recentemente aí, 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel de Física em 2020, né, pelos trabalhos aí sobre o buraco negro, que fica exatamente aí no centro da nossa galáxia. Esse buraco negro ele tem um nome, né, ele é Sagitários A estrela. Esses são aí os três físicos, né, que ganharam aí esse prêmio aí por esse trabalho. Novamente, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto aí, sobre como que eles encontraram evidências que realmente tem esse buraco negro no centro da nossa galáxia, né, fica aí na região do Sagitário, na constelação de Sagitário. Tem um documentário muito bom aí no YouTube, né? É O Monstro da Via Láctea, um documentário da National Geographic, e é bem interessante. Agora, se você quiser uma coisa mais leve aí para o final de semana, né? E os amantes aí de cinema, tem esse filme também que eu recomendo bastante, que é o filme Interestelar, né? É um filme diferente aí dos filmes de ficção científica, porque ele, de fato, teve uma consultoria aí de pesquisadores, né, da área, como físicos e cosmólogos, e eles tentaram aí, de alguma forma, explicar aí alguns conceitos, ou ilustrar esses conceitos aí na trama do filme, de forma consistente com a teoria que a gente tem hoje em dia, né, com as teorias vigentes. E aí, eles falam um pouco sobre os buracos negros aí de uma forma bem interessante. Então, se você tiver com um final de semana livre, eu recomendo muito esse filme, para quem ainda não viu. É um filme, não é muito recente, né? Talvez vocês todos já viram esse filme, mas é muito bom. E aí no filme lá tem o buraco negro Garganto, né? Muito bem. Outras duas observações, né? Nesse mini curso, né, nas aulas 2, 3 e 4, infelizmente nós não vamos estudar os buracos negros, né? Como eu disse, eu não sou físico, né? E não sou especialista aí nessa parte aí da física, né? Que estuda os buracos negros. E depois que eu mandei esse título pro professor, para o comitê organizador, né? Passou aí alguns dias, eu percebi que talvez eu poderia ter cometido aí um clickbait, né? Que o pessoal costuma dizer no YouTube, né? Um título aí que não é tão verdadeiro, né? Quando você vai olhar o conteúdo, né, do vídeo, né? O que ele entrega. Então, eu peço aí desculpas pelo possível clickbait, né? Mas eu imaginei aí que um título da forma do cafezinho aos buracos negros, um passeio pelo mundo das singularidades, né, soaria melhor do que um título técnico da minha área de pesquisa, por exemplo, trivialidade topológica e Witney singularidade de família de aplicações finitamente determinadas. Bom, o segundo título aí, esses termos, para quem não é da área, não significa nada, né? Então, um título meio não muito construtivo, né? Não tem muita informação. Bom, muito bem. Feito aí essas observações, né? Eu gostaria agora de falar sobre o Guinness Book da teoria de singularidades, né? São as superfícies recordistas mundiais. É claro que não existe aí o Guinness Book da teoria de singularidades, é mais aí uma competição aí, entre matemáticos mesmo, mas uma forma aí de apresentar de uma forma divertida a teoria. E aí o problema é o seguinte, vamos lá. O problema do número máximo de singularidades que uma superfície pode ter. Primeiro, para a gente entender esse problema, a gente tem que entender que as singularidades elas podem ser isoladas, né, como é o caso da superfície na esquerda aqui, o cone, ou elas podem ser não isoladas, né? Eu não vou dar a definição precisa de singularidade não isolada, mas essencialmente se você olhar aqui na origem e você traçar ali uma vizinhança, né, uma esfera aberta, né, uma bola aberta, você vai ver que para qualquer bola aberta de raio epsilon, não importa com epsilon, quão pequeno seja esse epsilon, você sempre vai encontrar infinitas singularidades dentro dessa bola aqui centrada na origem.
Então, a gente diz que a origem aqui contém uma singularidade não isolada, porque qualquer vizinhança aberta dela contém um número infinito de singularidades, né? Então, o problema, ele não trata aí das singularidades não isoladas, mas sim das singularidades isoladas, né? E aí já foi provado no século XIX, né, que em uma superfície algébrica, né, de grau fixado D, aqui a superfície algébrica de grau fixado D, entenda que é uma superfície definida por um polinômio homogêneo. Homogêneo todos os termos desse polinômio têm o mesmo grau, né, que seria grau D. Né, já foi provado, então, no século XIX, que para uma superfície desse tipo, né, existe apenas um número finito de singularidades isoladas. E aí a pergunta né, então surge a pergunta natural, fixado o grau D, vamos fixar ali o grau D, qual que seria aí um número máximo de singularidades isoladas, né, que a gente denota aí por MD. Né, alguns livros, alguns artigos também colocam por uma letra grega, né, um Mi. Mas essa letra a gente vai usar para número de Milnor, então, para não confundir a notação, vamos deixar aí M de D. Então, fixado o grau D, né, qual que é o número máximo de singularidades isoladas que uma superfície algébrica X de grau D admite? Então, por exemplo, né, se você olha para grau 1, você tem aí os planos, né? Uma equação homogênea de grau 1 é AX mais BY mais CZ. E o D aqui, se você fizer uma mudança de coordenadas, esse D pode ser zero, você move para a origem. E é fácil ver que um plano, né, intuitivamente não tem singularidades. Para D igual a 2, né, você tem aí as cônicas, né, como superfícies algébricas de grau 2. E nas cônicas, as únicas que são singulares são com o encontro de dois planos, que tem singularidade não isolada, e o cone, né, um double cone, que é essa imagem aqui em amarelo, na parte de baixo, à direita. Então, aí também é fácil mostrar, né, de forma formal, né, que o M de 2, né, esse número máximo aí, quando o grau é 2, é 1. E aí, no caso das cúbicas, né, a coisa já vai complicando um pouco, né. Isso foi um teorema provado aí na metade do século XIX, que no caso das cúbicas, né, esse número é 4, né. Uma cúbica tem no máximo 4 singularidades isoladas. E aí tem um exemplo, né, da cúbica de Cayley, né, que é essa superfície aí, e vocês podem notar que nós temos 4 singularidades, né? Uma em cima, outra embaixo, uma à esquerda e outro na direita. No caso da quártica, né, que é uma superfície algébrica de grau 4, foi provada em 1864 pelo Kummer, que uma quártica tem no máximo 16 singularidades. Então, eu também coloquei aí para vocês a quártica de Kummer, né, com 16 singularidades, e a coisa vai complicando, né? Você tem aí uma superfície de grau 5, né? Ela vai ter aí no máximo 31 singularidades isoladas. Isso aí foi um resultado do Togliatti, né, em 1937, e também de um outro autor, em 1980, né? E aí tem esse exemplo aí, que mostra, né, essa superfície com 31 singularidades. Talvez seria mais interessante, eu vou tentar aqui compartilhar o programa Surfer, onde vocês podem ver essas singularidades se movendo. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Tá aparecendo para vocês aí o Surfer ou vocês ainda estão com a tela? Ainda está a tela. Você Ainda está compartilha. a tela? Ah, ok. Eu vou tentar então o Surfer. Vamos ver se vai. Foi? Foi. Agora foi. Foi. Bom, esse aqui é um programinha Surfer, é um software livre. Depois eu posso passar a referência de onde vocês podem baixar esse software e instalar. É um software completamente livre. E aqui tem uma biblioteca de superfícies singulares e não singulares bem interessantes, né? Tem um tutorial explicando como é que faz, é bem tranquilo de entender, né? De mexer. E nós temos aqui as superfícies, algumas superfícies que eu coloquei na apresentação, o coraçãozinho aqui, você tem essa daqui também. E aí você pode brincar um pouco com as superfícies. Você pode mudar, por exemplo, as cores. Você vem aqui, coloca
essa cor aqui para um lado da superfície e essa aqui para o outro lado da superfície. Eu só não sei como é que eles fazem com a faixa de meios, né, para colocar duas cores, mas tudo bem. Uma piadinha à parte. E aí você tem a superfície recordiças aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, essa superfície que a gente viu, essa, né, a quarta de câmara. Então, você pode brincar em aproximar as singularidades. Vamos olhar aqui pertinho. E aí você pode contar, né, para ver se tinha lá mesmo o número de singularidades desse grau, que é 16, né? Uma, duas, três, não, essa tem 31. E aí tem a outra também, a sextica, a séptica, a cúbica de Kaelin. Essa aqui não é uma recordista, né? Não é um número máximo. Ah, não, essa sim é um número máximo. Você conta lá 4. Você pode ver uma aqui. E aí você pode ver as outras 3 aqui atrás. Uma, duas, 3. E aí você pode brincar com isso daqui. Agora já não tem mais as singularidades. Elas começam a aparecer aqui. E aí já passou para um outro formato que não tem aquelas singularidades mais. Então, as singularidades aparecem aqui num estágio de transição. Você precisa colocar o parâmetro correto aqui para elas aparecerem. Foi demais. Bom, enfim, vou deixar aqui para vocês, quem quiser brincar aí com esse software. É um software bem interessante. E é bom também para pesquisa, né? Às vezes você quer ali plotar a solução de um problema, que é uma superfície, você quer ver aquela superfície, os pontos reais, né, daquela superfície. Eu mesmo já usei isso aqui em artigos para ilustrar aí alguns conceitos, e também para ilustrar aí alguns exemplos, e eu recomendo bastante aí esse software. Deixa eu tentar voltar aqui para a apresentação. Miriam, você sabe mais ou menos quanto tempo de palestra, de aula nós temos aí? Já foi? Está aí chegando a 1 hora. Eu acho que ainda tem uns 10 minutos para dar 1 hora, porque a gente começou meio atrasadinho. Ah, ok, ainda tem uns 10 minutos. Bom, então, deixa eu voltar aqui para esse. Então, exibir. Acho que eu coloquei na tela cheia. Aqui. Então, essa é uma superfície de grau 5, né? Tem aí, no máximo, 31 singularidades isoladas. Aí vocês podem aí tentar encontrar novos exemplos. E aí, um comentário que eu gostaria de dizer é que eu já coloquei aqui os resultados prontos, né? Mas tem toda uma história aí envolvendo esses teoremas, né? Então, por exemplo, a quártica, né? Na verdade, a quíntica. Essa quíntica aí, ela foi provado um teorema, né? Que a quíntica, ela tinha aí, no mínimo, 31 singularidades e no máximo 34 singularidades, né? Teve um outro teorema aí, que alguém provou que uma quíntica teria no máximo 34 singularidades. E aí, como esse era o único exemplo conhecido, né, de 31 singularidades isoladas, por vários anos, alguns matemáticos tentaram encontrar exemplos de superfícies que tinham 32 singularidades, ou 33 singularidades, ou até mesmo 34 singularidades, que era a cota superior ali, vigente na época, né, e não conseguiram encontrar, até que aí veio aí esse resultado, né, e aí provou que, de fato, né, esse exemplo aí no Togliatti, né, e no Barth, era um exemplo com um número máximo de singularidades isoladas. Então, esses problemas são aí um pouco de história. E aí nós temos aí grau 6, né? Aí já fomos com um problema um pouco mais complicado. Então, aí nós temos aí grau 6, né, que é a superfície Barth, também é o mesmo matemático, continua estudando aí esses problemas. Então, essa superfície de grau 6 ela foi construída em 1996, né? Ela tem um número máximo de singularidades, né, que podem aparecer no polinômio de grau 6, que é 65. Então, imagina você contar aí 65 singularidades nessa superfície. Qualquer outro polinômio homogêneo de grau 6, né, não vai ter mais do que 65 singularidades. Só que aí esse problema também tinha aí uma história, né? A cota inferior era 64, então
os matemáticos acreditavam que esse número era a cota máxima, o número máximo também. E aí não tinha nenhum exemplo com 65. Então, quando surgiu esse exemplo com 65, foi uma surpresa, né? E aí, no ano seguinte, em 1997, né, saiu um resultado, né, aprovado aí, deixa eu subir com C. Raiviro Panel. Acho que é isso aqui. Não. Rainei. Tchau. Surgiu por esses dois autores aí, em 1997, esse resultado aí, que é uma superfície de grau 6, né, tem no máximo 65 singularidades isoladas. E aí você pergunta, né, bom, então, com indução, né, a gente quer estudar, então, o grau 7, grau 8, grau 9, e talvez encontrar uma fórmula que prove e que dê ali um número de singularidades, o número máximo de singularidades que pode aparecer de qualquer superfície de grau D, né? Dependendo aí do D. E aí, para grau 7, o que a gente tem é apenas uma cota inferior e uma cota superior. Nós temos aí um resultado do Lapsus, em 2004, né? E um resultado de Varchenko, em 1983. O Varchenko provou que não poderia ser uma quantidade menor que 99, e o Lapsus, em 2004, provou que não poderia ser maior do que 104. Né? E aí o próprio Lapsus, ele encontrou um exemplo com 99 singularidades para uma superfície de grau 7. Só que, até hoje, esse é o recorde mundial, né? Não se conhece nenhuma superfície de grau 7 com um número maior do que 99 singularidades. Se você encontrar, for lá no programinha, ou tentar aí encontrar um método para encontrar uma superfície de grau 7 que tenha mais do que 99 singularidades, você vai quebrar aí esse recorde mundial e provar um teorema e publicar um resultado muito interessante aí, que é um problema em aberto. E a mesma coisa para grau 8, você também tem cotas, para grau 9 você também tem cotas. Em geral, existe uma cota assintótica, eu não coloquei aqui, né, na minha apresentação, mas aí é um problema que eu deixei para vocês aí, né, qual que é o número máximo de singularidades que uma superfície algébrica de grau 7 pode ter. Então, graças aí ao teorema anterior, a resposta pode ser 99, ou 100, ou 101, ou 102, ou 103, ou até mesmo o número máximo permitido, que é 104. Bom, eu acho que essa parte é a parte introdutória que eu gostaria de ter passado. Eu não tenho certeza se seria interessante já começar aí a parte 2 de classificação. Então, eu acho interessante a gente, talvez, encerrar por aqui, né? Abrir aí um momento, talvez, de perguntas ou de comentários. E aí, na próxima aula, eu gostaria de falar, então, um pouquinho sobre mais uns 2 ou 3 problemas aí que a gente estuda na teoria de singularidades e já começar aí a teoria mesmo de classificação de curvas planas. Então, aí, obrigado.